Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa aula de hoje, que tem como título O Perigo da Desobediência. Já abra o seu livro de ensino religioso, que hoje nós iremos estudar da página 10 à página 18. E o início do nosso capítulo, nos fala assim: as pessoas que preferem fazer as coisas do seu jeito, mesmo quando Deus diz o contrário, invariavelmente sofrem consequências negativas, né? Com certeza aí a mãe desse garotinho da imagem falou, né? Olha, não, ainda não é para comer esse biscoito, né? Você já almoçou, então tá perto o almoço, espera, né? Come ele como sobremesa, mas aí ele, não, quero logo comer. E com certeza ele ficou olhando, né, para a mãe dele, não vê, pegou uma cadeira, subiu, abriu lá e acabou o quê? Caindo, né? Então, nós comparando um pouco, né? Às vezes Deus fala, olha, filho, ainda não é esse momento, ainda não chegou a hora, né? A gente pede algo de Deus, mas ainda não é aquele momento. Deus nos ama muito e por isso Ele quer o nosso bem. Ele sabe o momento certo para as coisas, assim com seus pais. Você pede algo deles, não, filho, agora não, ainda não dá, espera um pouquinho. Aí, às vezes pode ser que você fique impaciente, não gosta de mim, mas não, Ele só quer o seu bem. E aí o que aconteceu, né? Olha o que aconteceu com esse menino aí, né? Ele caiu. Então, às vezes a gente faz isso com a nossa vida e não é aquele momento, né? Daquele jeito e a gente acaba o quê? Quebrando a cara, né? Tem as consequências das nossas escolhas, como nós até estudamos no capítulo anterior. Então, aí a gente vê o perigo, né? De desobedecer. E aí, então, conta a história dos filhos de Adão e Eva, Caim e Abel, né? E então tiver o livre-arbítrio, gente. Todos nós, quando Cristo nos criou, a gente tem o livre-arbítrio. O que é isso? É a capacidade que Deus nos dá de tomar decisões por nós mesmos, tá? Então você que é o responsável pelas suas decisões. Deus não queria que seus filhos fossem como máquinas, programadas para obedecer. Por isso criou os seres humanos com capacidade de amar. E nesse sentido assumiu um grande risco, né? Que ele poderia ser o quê? Rejeitado, não é mesmo? E felizes são os que guardam os mandamentos de Deus e lhe obedecem de todo o coração. Isto está lá em Salmos, tá? 119, 2. Interessante, eu trouxe aí, ó, essa chargezinha pra gente refletir aí, ó. Essa cerquinha é os mandamentos de Deus. Aí um homem, né, esse de camisa vermelha, fala assim: odeio ficar restrito por esta grade. Aí o de camisa verde fala assim: espere, não é uma grade. Aí quando ele cai, né, é uma varanda de proteção. Então, gente, os mandamentos de Deus, ele é parecido com isso. De modo geral, né, eles são feitos para o quê? Para nos proteger. Se Deus botou lá, é porque Ele sabe de todas as coisas, sabe o que é bom pra gente, né? E também para o nosso próximo. E aqui fala embaixo: aquele que guarda o mandamento, guarda a sua alma, mas o que menospreza seus caminhos, morrerá. Ou seja, aquele que não está nem aí para os caminhos de Deus, né? Vai ter as consequências dele. Então, de modo geral, as regras e os limites foram feitos para quê? Para nos proteger, tá? Com certeza aí na sua casa, seu pai e sua mãe têm regras, não é mesmo? Pode ser o horário ali de dormir, de acordar, de falar, olha, você só vai brincar se você arrumar seu quarto ou fazer sua atividade. São regras e são boas. Já pensou? Viver a vida toda só brincando e nada de estudar, nada de fazer as coisas, né? Então tudo tem limite. Já pensou o trânsito, gente? Sem as regras, sem o semáforo ali? Seria uma bagunça, não é mesmo? Então tudo. Tem uma brincadeira, e tem regras, né? Então, respeitando aquilo, todos ficam bem. E a gente vê outra aí, ó. Outra história em quadrinho. Tiver aí um rapaz, né, em cima do muro, esse rapaz de blusa amarela. Do lado Jesus, o outro lado o inimigo, né? E aí Jesus fala para ele aí nesse primeiro quadrinho: venha para o lado de cá, desça do muro. E Jesus fica apelando para ele, pedindo: venha logo, meu filho, não fique aí. Aí o rapazinho que tá no muro, né, fala assim pro inimigo, né? Você vai ficar aí calado? Não vai me chamar para o seu lado, não? Aí o inimigo responde: o muro é meu, né? Então, gente, o que traz pra gente essa mensagem aí? Que não existe meio termo,
né? Nesse assunto de fidelidade a Deus. Ou você está do lado de Deus, ou você está do lado do inimigo. Aí você pode falar, não, tá em cima do muro, então automaticamente você está do lado do mal, porque o inimigo, o muro, tá, já é do inimigo. Então, ficar em cima do muro é a mesma coisa que desobedecer, e o resultado não será nada bom, tá? A gente vai ver as escolhas desastrosas, né? Abel e Caim representam, gente, as duas classes de pessoas que há no mundo. Olha só, vamos começar aí por Caim, né? Caim, qual tipo de pessoa assim que a gente pode comparar aí com ele? Aquelas que fingem obedecer ao Senhor, confiam em sua própria força, né? Abel, são aquelas pessoas que obedecem a Deus de coração, confiam nos méritos de Cristo. Você sabia que mesmo depois ali que eles ofereceram, porque assim, Deus já tinha explicado para eles o que ele queria, que era o cordeiro, né, que simbolizava Jesus, que viria a salvar esse mundo. Mas Caim, ele ficou com muito orgulho, e disse, não, que cordeiro, eu quero oferecer aquilo que me der vontade, o que eu tenho aqui, eu tô nem aí. E ele foi ofereceu, né, mesmo ele sendo lavrador, não tinha problema, né, no caso assim, né, ele queria oferecer, mas ele tinha que fazer o que é a vontade de Deus, porque Deus tinha pedido, só que ele falou, não quero não, vou oferecer aqui da minha vontade, entendeu? Aí, depois que ele ofereceu lá, ainda ficou com inveja do irmão, porque o irmão, ele fez a vontade de Deus, né? Bom, mesmo que Abel tivesse outra profissão sem ser pastor de ovelha, mas se Deus tivesse pedido o cordeiro, uma pessoa obediente ia fazer? Ia oferecer o cordeiro, tá? E Caim, mesmo tendo uma outra profissão, né, que era lavrador, ele poderia muito bem pegar um cordeiro e também oferecer. Conta na história, um livro, né, História da Redenção, que Abel, né, ainda ficou conversando com ele, olha, não faz isso, Deus pediu. Ele sai daqui, aí ele ficou com mais ódio do irmão, né, porque o irmão estava aconselhando ele ali fazer o certo e ainda ficou com raiva ainda. E aí depois, conta também nesse livro, que depois que eles ofereceram, né, ele sentiu inveja do irmão, um anjo foi lá conversar com ele. Olha, Caim, não é bem assim, né? Deus, ele ainda pode aceitar se você pegar um cordeiro, mas não, eu não vou querer oferecer mais nada não, né? Ficou chateado, sabe, né? Aquela criança birrenta, né? Que não quero mais nada não, né? Então, gente, a gente não pode ser assim. Isso é do inimigo, isso é algo muito ruim. Então, mesmo que eu e você, se a gente fazer uma coisa errada e a gente reconhecer, né, poxa, eu errei, a gente pode sim voltar atrás e fazer o que é certo. A gente pode se arrepender. Mas Caim agiu como Lúcifer. Sabiam que mesmo Jesus ainda conversou com ele para ele mudar de atitude, né, ficar lá no céu, ficar ainda com Deus ia perdoar ele, mas disse que ele não ia mais voltar atrás. O orgulho no coração dele. Então, eu e você, a gente não pode ser assim orgulhoso. Se a gente errar, a gente tem que reconhecer e mudar de atitude, pedir perdão de Deus, que Ele nos perdoa. Então, gente, quando Jesus voltar, Ele vai encontrar essas duas classes de pessoas, a que serve e obedece a Deus de coração e as que fingem obedecer. Então, que eu e você possamos estar na classe ali igual a Abel, né? Que serve e obedece a Deus, que confia nos méritos de Cristo. E a gente vê aí um pouquinho da história dos filhos dos homens, né? Versus filho de Deus. Adão e Eva tiveram outro filho, né? Poxa, eles ficaram muito tristes, gente, porque para eles, né, depois do pecado, assim, eles passaram por tanta coisa difícil, não é mesmo? As consequências dos erros dele. Conta, Ellen White diz que quando eles viram a primeira folha cair, né, a flor murchar, nossa, eles ficaram muito tristes, choraram que só. Agora imagina ver o filho deles morrer, que eles nem conheciam a morte. É muito triste mesmo. E aí depois que nasceu Sete, eles ficaram felizes, né? E aí então, Sete que significa o quê? Compensação, pois o receberam no lugar de Abel, né? Que Abel tinha morrido. Sete tinha um bom caráter, era obediente a Deus, né? Enquanto Caim e seus descendentes se esqueceram do Senhor, Sete e sua família permaneceram fiéis a ele. É por isso que a Bíblia identifica esses dois grupos como filhos dos homens e filhos de Deus, respectivamente.
Algumas gerações mais tarde, como descendente de Sete, nasceu Enoque. A Bíblia resume sua biografia nas seguintes palavras: ele viveu sempre em comunhão com Deus, e um dia desapareceu, pois Deus o levou. Ora, então a gente vê aí, né, que Enoque foi descendente de quem? De Sete. Enoque foi muito sábio e aprendeu a desfrutar da presença do Criador. Era uma pessoa rara em um mundo corrompido pelo pecado. Foi tão especial que Deus decidiu levá-lo para o céu. Olha só, gente, então esse negócio aí, desculpa que eu sou assim porque a sociedade me corrompeu, sou assim porque minha família toda faz isso, meus irmãos também, aí eu vou fazer também. Não, gente, isso aí não é desculpa. Nós podemos sim decidir, tá? Fazer o que é certo ou o que é errado. Negócio de botar igual Eva, né? Botou culpa. Né? Assim, foi a cobra, né? Que o Senhor criou. Aí o Adão, foi a mulher que o Senhor me deu, né? Então, querendo botar a culpa no outro e não realmente reconhece. Não, eu fiz isso porque eu quis, porque eu escolhi, entendeu? Tive o exemplo de Enoque. Enoque, ele vivia num mundo totalmente corrompido, idolatria, né? Pecado, erros. Mas mesmo assim, o que ele fez? Ele escolheu ficar do lado de Deus. E ele viveu tanto em comunhão com Deus que Deus o levou para o céu. Nesse momento, Enoque está lá com Jesus, né, com Deus. Então, que coisa interessante, não é mesmo? Então, em você, nós podemos também tomar essa decisão de sempre estar ao lado de Jesus. Agora, hora da nossa atividade, tá? A gente vai fazer a questão até a questão 11, da página 13 a 18. Então, a gente vê essa primeira questão, tá? Caim e Abel eram muito diferentes? Leia as frases a seguir e indique a quem se refere, tá? Então, aí você vê, ó. Caim, né? Quem que era pastor de ovelhas aí? Era Abel. Então, você vai colocar o número 1, tá? Quem é lavrador, cuidava aí da terra? Caim. Vai botar o número 2. Quem que era desobediente aos pais? Caim. Isso, vai colocar o número 2 e assim sucessivamente, tá bom? Que foi Abel. Abel você vai colocar o número 1 e Caim o número 2. A questão 2, tá? Você vai ler assim: o que fez com que Caim e Abel tivessem condutas distintas, apesar de partilharem de oportunidades idênticas, né? A gente falou hoje na nossa videoaula, a coisa volta lá. 3. Caim obedeceu parcialmente. Marque as alternativas que melhor expressam o significado dessa frase e justifique sua resposta, tá? Então aí, gente, a resposta é mais de uma questão, tá? Por isso que é marque as alternativas, tá? Você duas. Você vai escolher A, B, C, tá? É duas, tá? Dessas três aí. E aí no final você vai justificar. 4. Qual foi a decisão mais significativa que Abel tomou em sua vida? Para descobri-la, percorra o labirinto seguindo as setas. Bom, para ajudar vocês, tá? Eu botei aí setinha, tá? Começa aí, então, Abel, essa setinha amarela e azul, tá? Você segue elas que aí vai dar direto na resposta. Depois que você completar o percurso da setinha, será então escrever a resposta aí embaixo, tá bom? Então, começa assim, ó, Abel, tá? Se você vai seguindo a setinha. 5. Abel e Caim representam as duas classes de pessoas que existirão no mundo até o fim dos tempos. Quais são elas, né? Também a gente falou aí na videoaula de hoje. 6. Complete os espaços em branco de acordo com o texto introdutório deste capítulo, tá? A gente foi falar também na nossa videoaula. 7. Em Romanos 7,15, o apóstolo Paulo diz: não faço o que gostaria de fazer, pelo contrário, faço justamente aquilo que odeio. Pense e responda. Você já passou por alguma situação em que desejava obedecer, mas não conseguiu? Qual foi sua reação, tá? Então, essa resposta é pessoal, tá? Você vai contar alguma experiência que você já passou. B. Por que as pessoas fazem aquilo que não querem, mesmo sabendo que está errado? Né? Falta de quê, né, gente? Domínio próprio, né? Você sabe o que é o certo, mas faz o que é errado, né? 8. Contrariar regras é sempre arriscado. Por isso, precisamos cuidar de nós mesmos e ajudar aqueles que convivem conosco.
a ser bons exemplos nesse aspecto. O que você diria a um colega que não vê problemas em desobedecer de vez em quando? Escreva um conselho para cada uma das situações sugeridas abaixo. Então, aí você vai esse balãozinho aí, a letra A, ó. A professora me disse para não falar mal daquela menina que eu quisesse ajudar e que se eu quisesse ajudar, o melhor seria dar bom exemplo. Mas eu não estou nem aí. Ela é chata e arrogante. Merece, afinal. É antipática e sem noção. Olha. Então aí, qual o conselho que você daria para a Sara, né? No caso aí, ela fala, a minha professora falou, né, que não é pra mim falar mal daquela menina ou daquele menino, mas eu não tô nem aí não. Aí começa, né, a espalhar fofoca, coisas que nem são verdade. Não sei se já aconteceu com você, mas é muito ruim alguém falar mal de você, aquilo nem é verdade, né, fazer fofoca, ficarem rindo de você, bagunçando, bullying, né, então isso não é legal, gente. Então, que conselho você daria para essa menina, né, você escreve aí, tá bom? E assim os outros também, tá? Você vai ler e vai ver o melhor conselho para cada situação. Leia as notícias e faça o que se pede, tá? Fazer ler a notícia aí. Aí você pode falar com alguém, tá? Que está aí na sua casa, né? E por que as pessoas agem como se estivesse acima da lei? Porque parece não ter medo do ato e das consequências de desobedecer, tá? Questão 10. Leia o depoimento a seguir e responda as respectivas questões, né? Aí tem um homem aí que ele fala que ele tem um filho, dá tudo pra ele, né? Roupa cara, tênis de marca, né? Computador, internet. Mas aí esse pai ficou arrasado porque o filho dele xingou ele, chamou ele de idiota e tal. E aí, o que está acontecendo? Por que ele se comporta dessa maneira, né? Então, que conselho você daria a esse pai? Será essa atitude desse pai está certa com o filho, né? E que conselhos também você daria ao garoto, tá? Que é o filho dele, tá bom? 11. Relacione a coluna completando as frases adequadamente, tá? A letra A, vamos ver aí a letra A, tá? Se quisessem ser obedientes a Deus, possivelmente, aí você vai completar. No caso, essa letra A aí, ó, é essa terceira aí do outro lado, ó. Faremos muitos inimigos ou passaremos por provações, mas no fim obteremos a vitória, tá? Então é isso, gente. Mesmo que eu e você sejamos obedientes a Deus, às vezes a gente faz inimigo. Assim como Caim, né, foi inimigo de Abel. Olha, Abel, ele tentou fazer, né, obedeceu a Deus, mas seu irmão ficou com inveja. Então, às vezes, a gente, né, quer ter uma vida não porque a gente quer mostrar que a gente quer ser santo, não. Porque a gente ama a Deus, a gente quer ser obediente. E às vezes outras pessoas se incomodam. Elas não fazem, né, não praticam, ainda se incomodam com quem tenta, né, ser obediente. Então, aí tá falando, né, se quisermos ser obedientes a Deus, possivelmente faremos o quê? Muitos inimigos, ou passaremos por provações. Mas no fim, o que vai acontecer? A gente vai ter a vitória, tá bom? E assim você vai ligando, tá bom? As frases adequadamente, com as colunas, tá? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Que Deus continue te abençoando, tá? Que eu e você possamos ser filhos e filhas obedientes a Deus, tá? E não esqueça, viu? Sempre sejam obedientes aos seus pais, tá? Honre seu pai e a sua mãe, tá? Seu responsável, pessoa que cuida de você, porque com certeza ela quer o seu melhor, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.